Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, gente, a gente vai discutir de que forma que fica alguns países depois que termina a Guerra Fria. Nós já aprendemos aqui que a Guerra Fria ela foi uma guerra entre os Estados Unidos, que representava o sistema capitalista, e a ex-União Soviética, que era uma união de 15 repúblicas socialistas ali no leste europeu e que defendiam o socialismo enquanto um regime político e econômico. Então foi uma guerra que ela teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1945, e ela dura até 1991, quando a gente diz que de fato ela acaba porque cai o Muro de Berlim, que era aquela divisão física, um muro de fato que dividia a Alemanha em duas, né? Justamente, né, a Berlim, ali no caso a capital da Alemanha, para quem havia ganho a Segunda Guerra Mundial, que era a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que era ali o bloco capitalista, e ela ainda era dividida por um bloco socialista, que era da ex-União Soviética. Analisamos todas as questões por que a Guerra Fria acaba, o Muro de Berlim ele cai e quebra a União Soviética ali em 1991. Também analisamos aqui como foi o governo do Gorbachev, né, em que ele assume em 1985, permanece até 1991, então ele é muito responsável por dar fim, né, digamos, de uma forma genérica, a Guerra Fria. A gente analisou as suas medidas econômicas, como a perestroika e também a glasnost, então a gente fez toda essa análise lá dentro, né, da própria Rússia, porque também vimos a Revolução Russa. E na aula de hoje, a gente vai analisar o Japão. Como que o Japão fica, né, nesse processo pós Segunda Guerra Mundial e também ali e sendo impactado também pela Guerra Fria. Então a gente vai entender um pouco, compreender o que que foi esse grande desenvolvimento econômico do Japão, que ficou conhecido como o milagre japonês, né? Entender que modelo econômico é esse que o Japão ele vai, né, se organizar com o objetivo de fato recuperar a economia do Japão no pós Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, para isso, a gente também precisa lembrar um pouco de que forma que o Japão ele participou da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Então, olha, por isso que a nossa aula ela é tão importante para a gente entender como que o Japão ele consegue superar todo o impacto das bombas atômicas, né, que foram jogadas dentro do seu território pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, atualmente, e por que que isso é um assunto tão importante, né? Porque atualmente o Japão ele possui uma das economias mais ricas do mundo, e é claro que isso não aconteceu de uma forma à toa ou por acaso, né. E é justamente nessa aula que você vai entender o que foi o milagre econômico japonês e como que ele se tornou, né, um país que alcançasse um patamar mundial em relação à tecnologia, à economia, ao modo à qualidade de vida também. Então vamos lá. Para isso, a gente precisa relembrar aqui rapidinho os países que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Nós aprendemos que a Segunda Guerra ela teve início lá em 1939, quando a Alemanha, né, organizada, administrada pelo Hitler e a teoria nazista, acabou entrando dentro da Polônia e ali é conhecido como a base, né, o início de fato da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui os países envolvidos, a Alemanha, a Itália e o Japão, que eram aliados, fazendo parte do países do eixo, e do outro, que eram os países aliados, era Inglaterra, França e a ex-União Soviética. E aí lembra que a ex-União Soviética, ela sai da guerra, né, eh, ainda não, lá na Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Rússia sai para poder fazer a Revolução Russa, né, gente. Então,
Isso aqui é no pós, né, ainda lá na Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial. E é interessante porque ela acaba voltando a participar na Segunda Guerra, inclusive o Exército Vermelho, né, o exército comunista ali dentro da Rússia, teve uma participação muito importante, porque foram eles que foram abrindo os campos de concentração, conseguiram entrar dentro de Berlim, no dia em que a Alemanha ela se rende, o Hitler e toda a sua cúpula acaba cometendo suicídio. E aí a gente vê também que durante a Guerra Fria, esses países, né, que na Segunda Guerra eram aliados, depois vão se tornar inimigos no final da guerra. Como a gente já viu, né, devido lá ao Muro de Berlim, a Guerra Fria, a corrida armamentista, a corrida espacial. Bom, então o que foi que aconteceu com o Japão? Lembra? A gente já estudou Segunda Guerra Mundial aqui. Ocorreu um lançamento de uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Então já foi no último ano da guerra. E a bomba ela explodiu a 580 metros de altura e originou um pequeno sol que espalhou uma onda de energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar, né, em uma média ali de 80.000 vítimas imediatas devido a todo o poder de destruição de uma bomba atômica. E muitas pessoas, gente, para vocês terem uma ideia, foram vaporizadas instantaneamente com o calor da bomba atômica, né? Por isso mesmo que quando os Estados Unidos jogam essas duas bombas no Japão, primeiro aqui na cidade de Hiroshima, vai de fato chocar o mundo. Também é nesse processo que a Rússia fica, olha, então os Estados Unidos têm uma bomba atômica, a qualquer momento ele pode jogar uma bomba atômica sobre qualquer parte do mundo, né? Quem é que vai conseguir, quem é que vai querer entrar em uma guerra ali com os Estados Unidos? É por isso mesmo que na Guerra Fria a gente tem a Rússia, que começa a se organizar para, de fato, desenvolver uma economia, né, voltada para instrumentos de guerra, uma economia voltada para a tecnologia também. Aí na imagem vocês estão vendo a destruição causada pela bomba na cidade de Hiroshima, né, gente? Vocês podem ver que absolutamente tudo vira cinza, né? Porque uma bomba, ela era tão forte que, olha, a 580 metros de altura, quando ela explode, gente, mesmo assim, ela ainda conseguiu matar uma média de 80 pessoas de forma instantânea, né? As pessoas viraram um vapor, um gás. Então, e outras pessoas que já estavam um pouco mais distante da cidade de Hiroshima, elas foram carbonizadas. Além disso, grandes incêndios foram registrados por toda a cidade e, apesar da destruição, parte da cúpula do governo japonês recusava-se a acreditar que os Estados Unidos tinham outra bomba atômica, porque até então ninguém se falava que dentro do seu país você estava desenvolvendo uma tecnologia com poder de destruição tão grande como de uma bomba. Então o Japão ele fica ali, não, não, beleza, os Estados Unidos jogou essa bomba, mas não é possível, eles não vão ter outra para jogar, né? E aí, olha, que eu trouxe algumas imagens, né, do que ficou conhecido como Horror em Hiroshima. Aqui é uma fala do John Hersey, eu acho que é de um documentário que ele diz, olha o nome do documentário, Hiroshima, né? Muitos mortos jaziam nos jardins. Numa bela ponte em forma de arco, passou por uma mulher nua que, embora tivesse o corpo inteiramente queimado e vermelho dos pés à cabeça, ainda estava viva, né? O horror também da bomba atômica, gente, é que cria todo um estereótipo para as pessoas depois no futuro, né? Na ideia de que elas vão ter células cancerígenas, as pessoas que não morreram ou que não ficaram com nenhuma sequela de fato ali muito grave, foram tentar reconstruir sua vida e, infelizmente, muitas acabaram desenvolvendo câncer, né, devido a toda a questão tóxica de uma bomba atômica. E aí, né, lembra, olha, a primeira bomba foi no dia 6 de agosto e a segunda, ela já foi 3 dias depois, que foi, né, na cidade de Nagasaki. E a bomba de Nagasaki, ela era 50% mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade ela foi protegida pelos morros que possuía.
Assim, a bomba em Nagasaki matou cerca de 40.000 pessoas de forma imediata. Na tela vocês estão vendo uma das fotografias que é mais conhecidas aqui desse período da Segunda Guerra Mundial, que foi esse cogumelo que foi formado pela bomba lançada em Nagasaki no dia 9 de agosto de 1945. Aqui, eu trouxe uma fala de um sobrevivente de Nagasaki, de um documentário que foi a BBC que produziu, que ele diz: "Se o lugar se transformou em um mar de fogo, era um inferno. Corpos queimados, vozes pedindo ajuda em edifícios derrubados, pessoas com as entranhas caindo do corpo". Então, de fato, é algo muito impressionante, é algo que faz toda a sociedade refletir sobre o uso da tecnologia. É muito importante que a gente compreenda que a gente fala: "Ah, mas a tecnologia, a ciência é algo que também pode prejudicar, né, a nossa convivência dentro de uma sociedade". E a questão não é essa, gente, a tecnologia, a ciência, ela é fundamental. A própria forma como a gente está assistindo essa aula agora é devido à tecnologia, à ciência, porque a gente precisa, né, tem aqui um sistema de internet, tem a iluminação, tem a televisão, tem o computador, tem uma câmera. Então, a tecnologia, a ciência, ela é fundamental para que a gente consiga evoluir, né, na medida que o tempo passa. A grande questão é que a ciência, muitas vezes, ela é utilizada, sempre, né, utilizada pelo ser humano e às vezes não é de uma forma positiva, né, é claro. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for, né, pensar, olha, de que forma que a tecnologia ela pode ser utilizada, porque também pode ser utilizada para uma forma que vá prejudicar, né, uma civilização inteira, tá certo? Bom, então, após aqui, gente, a derrota na Segunda Guerra Mundial, lembrando, né, o Japão, ele perde a Segunda Guerra Mundial ao lado da Itália e também ao lado da Alemanha, e o Japão ele foi obrigado a aceitar todos os termos que foram impostos pelos Estados Unidos, que saiu vencedor ao lado da França e da Inglaterra, ok? E aí lembra, né, um pouco antes dos Estados Unidos dar uma resposta com as bombas atômicas, o que aconteceu é que o Japão ele havia atacado uma base militar dos Estados Unidos lá no Havaí. Então, os Estados Unidos, né, dá essa resposta, que no caso foi uma bomba atômica. A grande questão é que nem sequer se discutia ou se falava na possibilidade dos Estados Unidos ter uma tecnologia para produzir uma bomba atômica, né? Todo mundo tinha essa consciência de que seria algo que iria impactar o mundo inteiro, né? O próprio Albert Einstein, que participou do cálculo da bomba atômica, um tempo depois, né, ele sempre falava, inclusive tem na biografia dele, nos documentários, de que ele se sentiu muito culpado, né, quando soube que ele estava ali nos Estados Unidos e fazendo cálculos ali meio que de uma forma inocente, mas que depois ele teve consciência que os cálculos dele foram utilizados para desenvolver a bomba atômica, né, que foi algo que mexeu bastante com ele. Ele era judeu, né, ele não vivia mais na Alemanha, justamente porque a Alemanha estava sob domínio nazista, então ele teve que fugir para não ser morto. E aí os Estados Unidos recebe ele, e aí ele participou desse cálculo, e se fala muito, né, ele sempre deixou esse registro que era algo que ele se arrependia muito, que ficava muito triste pelos conhecimentos dele, e o que ele estudou ter sido utilizado para ter matado tantas pessoas inocentes. Então fica aí também nessa questão para a gente refletir. Bom, gente, então quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que saiu perdedor, como eu falei, ali do lado da Alemanha, do lado da Itália, ele foi obrigado a aceitar todos os termos, todos os contratos que os Estados Unidos impôs, né? E além do Japão ter sido ocupado por tropas americanas. E nesse contexto era necessário agora reconstruir a nação, que havia sido arrasada durante a guerra. Nós já sabemos aqui que quando um país ele se envolve em uma guerra, ele também todos os seus recursos financeiros, a industrialização, o comércio, a agricultura, tudo meio que fica parado, porque os esforços ali eles ficam totalmente voltados para a guerra. E com o Japão não foi diferente, né, gente? Além ainda mais das bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki,
né, os Estados Unidos também conseguiu forçar o Império Japonês a se render e aceitar os termos da Declaração de Pótsdam, que foi justamente um acordo aí que foi proposto pelos aliados, né, que é a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Inclusive, a gente também aprendeu aqui que quando termina essa guerra, a Inglaterra, que era conhecida como a grande potência econômica do mundo, ela perde esse lugar para os Estados Unidos. Então, a oficialização da rendição, ela aconteceu no dia 2 de setembro de 1945 e foi justamente ali o que não, beleza, então agora a gente termina aqui essa guerra, porque a Alemanha ela já havia se rendido, a Itália também, menos o Japão, né? E aí depois das 2 bombas atômicas, gente, não tinha como mais o Japão permanecer aí, né, dizendo que iria continuar essa guerra. Então, com a rendição, o Japão concordou com a ocupação americana. Muitas cidades, principalmente ali no litoral japonês, é muito comum que tenha uma base militar americana até os dias de hoje. É claro que diminuiu, né, mas durante muito tempo, bairros, cidades inteiras foram se formando devido à quantidade de norte-americanos que viviam ali dentro do Japão. Então, a ocupação americana, ela tinha como objetivo realizar essa transição do Japão para um país mais pacífico, né, eles utilizavam essa justificativa, e também um país que tivesse ali aliados, né, com os Estados Unidos dentro do continente asiático. Então, é claro que o objetivo era uma questão econômica. E também, além disso, a presença americana ela iria garantir o afastamento da influência soviética socialista. Lembra, né, gente, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, né, e vai formar ali as 15 repúblicas socialistas, vão ficar totalmente contra os Estados Unidos. Então, é um momento também que tanto os Estados Unidos representando o capitalismo, como a ex-União Soviética representando o socialismo, de irem procurando aliados, né, países que concordavam com seu ponto de vista econômico. Bom, então aqui a grande tarefa do Japão era reconstruir a infraestrutura e também a economia do país. E esse processo de reconstrução econômica do país foi realizado em parte com a ajuda financeira americana. Né, então, por isso como a gente vê, né, gente, que as guerras, as questões dos interesses econômicos, políticos, então os Estados Unidos vai lá, ele ataca, joga as 2 bombas, né, com poder de destruição muito grande, e aí depois ele diz: "Olha, Japão, beleza, a gente jogou essa bomba aí, mas a gente agora pode ser aliado, né, desde que você concorde com todos os meus interesses", né. Então, durante um bom tempo, sim, foi assim. Os Estados Unidos fica ali dentro do Japão e muito dos empréstimos também para o Japão conseguir se reestruturar foi feito com os Estados Unidos. E essa ajuda, gente, era uma maneira de aliar os países em reconstrução com a política americana e assim, né, diminuir, impedir o aumento do comunismo soviético pelo mundo. Se lembra, né, vocês precisam se lembrar sempre que é no contexto da Guerra Fria. Termina a Segunda Guerra Mundial, a gente já entra nesse contexto desses países entrarem em conflito para saber, beleza, então eu sou capitalista, vou desenvolver aqui meus interesses, vou tentar conquistar mais países ao redor do mundo para que fiquem do meu lado. Então, os Estados Unidos fazia isso e a ex-União Soviética também. E olha, a ocupação americana no Japão, ela foi encerrada somente em 1952, então tem aí o quê? Uns 70 anos, né, 69 anos em que os Estados Unidos retirou, né, acabou retirando as suas tropas de dentro do Japão. Mas apesar disso, os Estados Unidos mantiveram bases militares na ilha de Okinawa, que é justamente uma das mais conhecidas. E o Japão foi autorizado pelos Estados Unidos a manter uma força de defesa interna composta por, no máximo, 350.000 soldados. Isso aqui também é um ponto muito importante, porque quando a Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, lá no final, em 1918, ela também teve que assinar um contrato em que ela teria uma determinada quantidade de soldados, né, dentro do seu território.
E quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países que perdem, eles também fazem esse acordo, porque é naquela ideia assim: olha, beleza, tu já se envolveu em uma guerra, deu errado, perdeu, para que não fique com aquele sentimento de que tem que ter uma revanche, porque foi isso que aconteceu com a Alemanha, né? Ela perde a Primeira Guerra Mundial. E quando Hitler chega no poder em 33, ele defende muito esse discurso de que era preciso ter uma revanche, então eles ficam nessa situação. Então aí é para vocês poderem pensar, né, eu quero que vocês reflitam justamente sobre isso, sobre a ideia de que também quando um país perde uma guerra, a sua força militar ela é reduzida, né, teoricamente, para que se quiserem entrar em uma guerra novamente, eles não vão ter tanta estrutura assim, ok? Bom, então aqui a rendição de fato japonesa. Aí na tela vocês estão vendo um selo americano em comemoração aos 50 anos da rendição japonesa na guerra. A rendição japonesa na guerra ela só aconteceu mediante uma garantia dada pelo governo americano, que seria a manutenção do imperador Hirohito. E o historiador, aqui o Igarashi, ele traz relatos de que o imperador, lá no Japão, estava disposto a continuar a luta, tanto quanto fosse possível para garantir sua manutenção no trono imperial japonês. A gente também vai falar aqui um pouquinho de que forma que estava organizado a o Japão aqui politicamente, mas vocês já podem ver que era justamente através de um império, desse imperador aqui, o Hirohito. Então o Japão diz: "Beleza, então eu aceito me render", o país se rende, mas ao mesmo tempo a gente só se rende se tiver uma garantia de que esse imperador ele iria continuar no poder, porque inclusive ele falava: "Olha, se for para me tirar do poder, então eu vou continuar a guerra". E aí a gente consegue ver, perceber até que ponto que chega o desejo, todo o interesse de se manter com status político, status econômico, porque dava para perceber que esse país ele não conseguia mais e se estabelecer, gente. Não conseguia mais continuar a guerra, mas o interesse, o medo de perder ali o seu posto é tão grande que o próprio imperador fala: olha, se eu vou continuar a guerra aqui. Até que conseguem, assinam esse contrato, os Estados Unidos afirma que ele não precisa sair do poder, então o Japão aceita se render lá no dia 2 de setembro de 1945. Bom, aí na tela vocês estão vendo a bordo do navio americano Missouri, na Baía de Tóquio, foi assinada a capitulação do Japão perante as nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Com a rendição, a cúpula japonesa desenvolveu uma teoria para retirar a responsabilidade do imperador e da sociedade na guerra e promoveu a ideia de que a rendição foi fruto da benevolência imperial. E a gente viu que não foi bem assim, porque o imperador falou que se fosse, mesmo com 2 cidades atacadas por 2 bombas atômicas, uma Hiroshima com 80.000 pessoas mortas, vaporizadas, assim, instantaneamente, e Nagasaki com 40.000 pessoas, e mesmo assim o imperador dizia, que iria continuar a guerra. Então é claro que isso a sociedade ia ficar: "Não, não é possível, então vai morrer todo mundo", porque os Estados Unidos também ali, de uma certa forma, demonstravam que iriam permanecer na guerra. Mas depois, vai toda aquela questão diplomática, "Não, vamos evitar mais mortes", para que aí sim é que o imperador ele decide assinar esse contrato de rendição, afirmando que foi todo o imperador que quis, de uma forma que, as pessoas também não ficassem um pouco decepcionados com a sua postura diante da guerra. E os oficiais do governo japonês já cogitavam a rendição japonesa, gente, desde 1943, 2 anos antes, né. Só que a rendição era pensada de uma maneira que garantisse o Hirohito no poder. Isso é para vocês pensarem, entenderem de como aqui, os posicionamentos, as posições,
tipo de poder dentro de um país, é claro que essas posições elas não querem abandonar, né, essas posições, então vão fazendo acordos diplomáticos ali, de acordo que no caso aqui, esse imperador ele consiga permanecer no poder. Bom, gente, então essa narrativa, né, de que o imperador ele decidiu sair da guerra, então foi todo o esforço dele, foi transmitida por meio do discurso oficial do imperador Hirohito, que foi divulgado por rádio para todo o Japão. Entra aqui também a propaganda, muito forte, né, para que o povo japonês conseguisse ver o quanto que o seu imperador havia lutado para que eles conseguissem sair da guerra. Então, assim, de acordo com a narrativa oficial do governo japonês, o imperador não possuía responsabilidade pela guerra, pois havia sido forçado pelos militares, né. Então, isso aqui, gente, é o imperador que ele tira completamente a sua responsabilidade, porque ele não foi forçado por ninguém. Ele era um imperador, ele tinha autonomia para poder tomar qualquer decisão, né. A gente fala muito sobre isso, na ideia de que quando uma pessoa ela está em uma posição de poder, ela tem autonomia, ela consegue tomar suas próprias decisões. E no caso de uma figura pública que administra uma nação, não interessa quem são ali as pessoas também que estão por trás. De fato, é você que é aquele líder que vai ter a capacidade de tomar a decisão, né? Então, esse aqui é um ponto que chamou muita atenção, o fato do imperador ele não se responsabilizar pelo envolvimento do Japão na guerra, né? Não querer se responsabilizar pela morte de mais de 100 mil pessoas ali de forma imediata com as bombas atômicas, sem falar todos os soldados que estiverem envolvidos, né, desde o início da guerra, tá certo? E aí, sem falar que além disso, o discurso oficial, ele também negligenciou qualquer tipo de violência cometida pelo Japão contra as nações vizinhas e afirmou que a rendição foi um ato de bondade do imperador que lideraria a reconstrução japonesa. E aí, quando a gente fala que o discurso ele também negligencia toda a violência que o Japão se utilizou, é porque nós vimos aqui que no início da guerra houve o estupro de Nanquim, né, em que mais de 10 mil mulheres foram violentadas dentro da China pelos soldados japoneses e que nada foi feito, nada foi discutido. Inclusive, né, os Estados Unidos também, com a ideia de que ele fala, né, olha, vocês fizeram isso, um crime aí contra a humanidade, vão ter que sair da China, mas na verdade também era ali os seus interesses econômicos, né, gente? Ainda a gente só vai ter a ONU, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente pela quantidade de pessoas que morreram. Então, esse posicionamento aqui desse imperador, a gente viu que a guerra, né, de que não impacta a forma como ele continua administrando o Japão, porque ele vai permanecer, não é isso? Então, é um discurso de dizer, olha, a gente não sofreu, quer dizer, com as duas bombas atômicas, mas mesmo assim ainda estava disposto a continuar, exercendo todo esse domínio, na ideia de dizer: "Ah, pois então os Estados Unidos têm bomba atômica, mas mesmo assim a gente não se rende. Mesmo assim a gente ainda vai continuar aqui nessa guerra". E é claro que, assim, só mais pessoas inocentes iriam morrer, né. Na verdade, foi os Estados Unidos que foi lá e forçou essa rendição, mas por uma questão de orgulho ali, o imperador não deixa com que o povo japonês, de fato, soubesse o que havia acontecido. Bom, então aqui, o historiador, né, que é especialista aqui nesse conteúdo, que é o Igarashi, ele afirma o seguinte sobre a intencionalidade da narrativa oficial: olha, ao se definir Hirohito como apolítico e ahistórico, o governo conduziu à absolvição dele. E, por extensão, os líderes do governo que seguiram fielmente Hirohito poderiam igualmente ser exonerados de sua responsabilidade política. Essa lógica também se aplica à população japonesa, em geral, já que a vontade dos japoneses era uma extensão da vontade do imperador.
né. Então isso aqui, gente, é algo que chama muita atenção quando a gente discute sobre o Japão nessa pós Segunda Guerra Mundial, porque foi um país que teve perdas enormes, 2 bombas atômicas, também atacaram uma base militar, antes mesmo da guerra começar em 1934, ainda lá no início do século XX, em que fizeram dominações, colonizações de uma forma muito violenta dentro do próprio continente asiático, e todos esses líderes aqui, eles não se responsabilizaram em nenhum momento por todos os conflitos e por toda a Segunda Guerra Mundial, né. Então é como um historiador especialista aqui no Japão, ele diz: "Olha, ele tem uma absolvição, né, em relação à sua responsabilidade, um país que entra em uma guerra e aí quem que responde, né? Ninguém respondeu. Todos os líderes posteriores, né, que vieram depois também do imperador Hirohito também não se responsabiliza, e ele ainda chama uma atenção, né, que a gente pode não entender, mas a lógica, ela dá certo, porque a própria população era uma extensão da vontade do imperador. A própria população aqui, de uma certa forma, queria sim que o Japão ainda continuasse envolvidos nessa guerra, na ideia de que eles poderiam ganhar, né? E aí, se ganhasse essa Segunda Guerra em cima de um país europeu como a Inglaterra, que era uma potência, a França e agora os Estados Unidos, é claro que o Japão conseguiria se despontar com um poderio econômico muito grande. Então, esse era o desejo, tanto dele quanto da população. Mas não tinha mais como, né, gente? O Japão não tinha, como continuar, como ainda permanecer nessa guerra, beleza? Deu para entender, né? Então, nesse sentido aqui, os desastres atômicos em Hiroshima e Nagasaki foram utilizados como ferramentas para reforçar a bondade do imperador, né, porque ele não queria a dizimação do Japão. Aí na tela vocês estão vendo uma imagem do imperador ainda jovenzito, né? Então, esse discurso ele foi muito forte até a década de 1980 e ele foi abraçado por grupos políticos conservadores do Japão, que procuraram eximir-se de qualquer responsabilidade no incentivo à participação japonesa na guerra. E esse imperador que ele se manteve como imperador até a sua morte em 1989, né? Então, outro ponto, né, gente, para a gente poder refletir. Então, o cara tá lá querendo ainda fortalecer todo o seu poder político, querendo se firmar, já tinha uma posição de privilégio, de poder, que era ser um imperador, né, mas se envolve uma Segunda Guerra Mundial, se envolve ali um pouquinho, não na primeira de forma direta, mas a partir ali de 1920 começa a se envolver cada vez mais numa economia planificada, numa economia, também internacional, na verdade. E aí depois a gente tem um quê? Um país que se envolve em uma guerra e o seu principal líder, ele não se responsabiliza, né. Então é sempre aquela ideia de que: "Ah, eu estou envolvido em uma guerra, mas a culpa são dos outros países", né. Então, cadê a própria responsabilidade de dentro ali do próprio país? E olha, o que chama a atenção é que esse discurso, ele ainda foi aceito até a década de 80, né, quase 40 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Só na década de 80 é que a própria sociedade ali, dentro do Japão, começou a questionar: "Olha, a gente passou por uma guerra, milhares, milhões de pessoas mortas, e no final o país não teve ninguém para se responsabilizar, para pedir desculpa por todas aquelas pessoas que haviam morrido naquela guerra, já que existia também uma propaganda muito forte de que todo jovem tinha que ir para a guerra, né. Então isso aqui é um ponto, inclusive, de lá na cidade de Nagasaki, né, como a gente viu, só não foi maior o impacto por causa das montanhas dentro da cidade, e muitos gente, o próprio imperador nem sequer foi visitar as cidades que foram impactadas pelas bombas, né, Hiroshima e Nagasaki. Então isso foi um sentimento que depois foi reaparecendo dentro do povo ali japonês, né, de que de fato eles não sentiram, que tiveram ali um pedido de perdão também do próprio imperador, e uma parcela da sociedade que ainda tinha muito aquele sentimento de que o Japão, ele teria força para sustentar qualquer guerra, e não era bem assim, né.
Bom, então agora a gente entra aqui na parte da reconstrução. Como que fica o Japão depois do ataque das bombas, né? Então, apesar de ter duas cidades importantes, como Hiroshima e Nagasaki, completamente devastadas pelas duas bombas atômicas que foram lançadas, como a gente viu, em um intervalo de 3 dias, o fato é que o Japão, gente, conseguiu se reerguer economicamente e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito rápida, né. Então, como? Com planos econômicos que buscavam desenvolver rapidamente as indústrias, porque como a gente viu, quando um país ele está envolvido em uma guerra, a sua produção industrial ela cai, o comércio cai, a agricultura cai também, o desemprego aumenta, porque todos os esforços, os recursos daquele país, eles ficam voltados, né, de quase completamente para conseguir se manter ali na guerra. Então, quando passa esse período, a gente, né, termina a Segunda Guerra Mundial, tem ali as 2 bombas atômicas. Em setembro de 1945, o Japão se rende e aí consegue, né, vai parar e dizer: "Não, beleza, agora a gente vai se reconstruir". Então tem os planos econômicos que queriam justamente desenvolver rapidamente as indústrias de base e também a tecnologia do país, né. O Japão ele seguiu realizando intercâmbios com algumas das nações mais importantes do Ocidente, né, para conseguir ter insumos para realizar esse desenvolvimento. E aí lembra também que o Japão ele acaba pegando aí muito empréstimo com os Estados Unidos para poder reconstruir, porque senão não teria como, né. E olha, aqui é para vocês terem uma ideia, né, o Japão em 1945 e o Japão nos dias de hoje, gente. A indústria automobilística, ela se desenvolveu rapidamente, né, principalmente ali na década de 70. Na década de 70, 80, a gente tem um crescimento muito grande da Toyota, que inclusive é uma marca que a gente conhece até hoje, né, muito conhecida por ter qualidade aí nos carros, né, pelo menos na teoria, assim. Então, essa indústria automobilística, ela foi uma das que mais se desenvolveu ali dentro do Japão. Eu acho que eu coloquei aqui, depois a gente vai ver algumas diferenças entre o toyotismo e o fordismo, né, mas de fato um marco aqui dentro do Japão foi a indústria automobilística, com a produção de carros de passeio e transporte leve que foram exportados para diversos países do mundo, né. Algo que chama muita atenção aqui para a gente poder pensar, é que lá dentro dos Estados Unidos, por exemplo, se desenvolveu o Fordismo, que era uma forma de produzir uma esteira de montagem. A gente aprende isso lá na Revolução Industrial, uma esteira de montagem que se utiliza bastante, o uso dos robôs, né. Então a gente tem uma substituição da força de trabalho humana pelo uso da máquina, cada vez mais. E dentro de uma indústria automobilística, isso é algo muito notável. Então, ali dentro do Fordismo, ele tem algumas características que acabaram fazendo ele cair em relação ao toyotismo que foi desenvolvido no Japão. Porque no Fordismo, o Henry Ford, a ideia dele era produzir em uma larga escala carros de todos eram de forma igual, produzido de forma igual, porque a ideia era que ele: "Ah, eu faço tudo igual, eu jogo no mercado e alguém vai querer, a gente vai conseguir ter um público". Já a ideia aqui da Toyota era completamente diferente, na ideia de que não é lucrativo fazer, estoque de um produto, é muito mais interessante quando se estuda o público. Então a Toyota, ao invés de produzir um único tipo de carro e jogar no mercado e esperar que fosse vendido, e o que não fosse vendido guardar dentro do estoque, a Toyota ela fazia um estudo de mercado para saber o poder aquisitivo das pessoas, para saber ali quais eram os seus interesses em relação a um carro e ia produzindo carros. Poderia produzir, então hoje a gente tem um carro de 50.000 e tem um carro de R$ 1.000.000. Então são 2 públicos, vai depender do teu poder aquisitivo, né. Então isso é a ideia de que existe uma diversificação maior no público. Tu não faz carro só de 50.000, porque tu só atinge aquele público,
e nem carro só de 1 milhão, tu faz dos 2. Então a oferta é muito maior e a procura também será. Então, a indústria, então isso foi algo aí bem, de fato, relevante dentro que fez com que a economia do Japão ela avançasse. E a indústria tecnológica também, com a criação de diversas empresas importantes que passaram a desenvolver parte do que hoje se entende como uma das economias mais importantes do mundo, que conseguiu se reerguer em menos de 40 anos. E, gente, é algo de fato muito impressionante quando a gente pensa aqui no Japão, porque é justamente a ideia que foi um país que conseguiu, né, se reerguer com menos de 40 anos aí depois das bombas atômicas e da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Bom, então eu estou vendo aqui que nós estamos já chegando ao final da primeira parte da nossa aula sobre o milagre econômico no Japão, como que esse país ele conseguiu se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. A gente viu aqui que foram 2 bombas atômicas. O Japão também ele esteve os 4 anos ali, 6 anos da guerra, né, envolvido de forma direta. Quando a Itália e a Alemanha já haviam se rendido, mesmo assim o Japão ainda tinha muita resistência, até uma parte da população de fato gostaria que o Japão continuasse na guerra, mas como a gente viu aqui, não tinha mais como ele conseguir se manter, né. Então acaba se rendendo em 1945. Vimos aqui que a indústria, o que chama a atenção é que ele consegue se recuperar em 40 anos, né, justamente através de planos econômicos, com a volta do desenvolvimento industrial, e é justamente isso também que nós iremos discutir na parte 2 da nossa aula e responder algumas questões sobre esse conteúdo. Então fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.